Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Química na Cozinha, um espaço criado dentro do projeto O que Comemos? A ciência por trás dos alimentos. Eu sou o Aldo e convido vocês a assistirem esse novo capítulo. No segundo vídeo abordaremos a ciência por trás do merengue. O merengue, ou suspiro, é uma espuma doce feita a partir de 3 ingredientes básicos: clara de ovo, açúcar e o terceiro eu deixo vocês adivinharem. Para formar o merengue é preciso uma força mecânica, fornecida pela ação da batedeira. Neste processo é introduzido o terceiro ingrediente. Já sabem qual é? A resposta é o ar. Ao misturar estas substâncias, ocorre a formação da espuma. Mas antes de ver como essa espuma é formada, relembremos rapidamente os tipos de misturas. As misturas são produtos de união de substâncias sem que ocorra transformação na natureza química. São classificadas como homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, também conhecidas como soluções, apresentam seus constituintes de maneira uniforme, em apenas uma fase. Por outro lado, as misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases, que podem ser percebidas à simple vista. As misturas heterogêneas podem ser classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas na mistura. As duas classes são a dispersão coloidal e a suspensão. Para entender melhor a diferença, observemos o seguinte esquema. Quando se mistura água e uma porção de sal de cozinha, ocorre a dissolução completa do sal, formando uma só fase, na qual não pode ser distinguida os componentes dessa mistura. Isto é uma solução. Por outro lado, se misturamos água com óleo e fornecemos energia mecânica para forçar essa mistura, obtemos uma dispersão coloidal, a qual pode parecer uma mistura de uma só fase, mas utilizando equipamentos como o microscópio, a formação de duas fases pode ser distinguida. Uma mistura de água e areia forma duas fases, que podem ser observadas à simple vista, isto é, uma suspensão. Para o estudo do merengue, iremos focar em um tipo de dispersão coloidal, a espuma. Existem vários tipos de dispersão coloidal. Essas misturas podem conter fases do mesmo estado de agregação da matéria ou não. Alguns tipos são a emulsão, o gel e a espuma. A emulsão é uma dispersão entre dois líquidos immiscíveis. Um exemplo é a maionese, mistura de óleo e água presente no ovo, onde a fase dispersa é o óleo e a fase contínua a água. O gel é um sistema onde a fase dispersa é líquida e a fase contínua é sólida. Um exemplo é a gelatina. A espuma é uma dispersão de um gás em um líquido. Um exemplo são os doces aerados como a mousse. O merengue é uma espuma, portanto, é uma dispersão coloidal de um gás em um líquido. No merengue e maioria das espumas alimentares, a fase dispersa é uma mistura de gases, o ar, o qual é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, menos de 1% de argônio e outros gases nobres, dióxido de carbono, vapor de água e outros. Na espuma, o líquido absorve o gás e a separa, formando uma película em volta das bolhas. Esta película é chamada de lamela e, dependendo de certas condições, irá proteger as bolhas para que sejam estáveis. As condições que favorecem a estabilidade da lamela são diminuição da tensão superficial entre a lamela e o ar, tamanho ideal da lamela para suportar o gás e evitar a difusão, e a lamela deve ter rigidez e elasticidade para não fraturar.
Especificamente no merengue, a fase líquida é composta por um sistema proteico, formado por água e algumas proteínas presentes na clara do ovo. A clara é um líquido semi-transparente que contém os ovos. É composta por 88% de água e 11% de proteínas. Por isso, é considerado como sistema proteico. A clara constitui 60% do peso total do ovo. Sua função é absorver impactos e proteger a gema, além de nutrir o embrião que pode ser formado. Além da água e proteínas, a clara é composta por carboidratos e íons inorgânicos. A clara é dividida em duas partes. Uma parte densa, na qual é encontrada a ovalbumina, a proteína de maior teor na clara e a responsável da formação de espuma. A outra parte é a fluida, onde encontra-se a lisozima, outra proteína importante para a formação de espuma. Para conseguir uma espuma estável, 3 princípios devem ser cumpridos. Primeiro, a rapidez de absorção da interfase, ou seja, o gás deve ser absorvido com facilidade e rapidez pela fase contínua. As proteínas devem desdobrar-se na solução para formar novas estruturas. Por último, deve formar uma película coesiva e viscosa, permitindo a resistência a deformações. Esses princípios são garantidos com a ovalbumina e a lisozima. A ovalbumina e a lisozima são proteínas globulares. Isto quer dizer que possuem uma estrutura de balão. A ovalbumina é capaz de formar uma ponte ou ligação de disulfeto, uma das principais interações que mantém as proteínas ligadas. A lisozima possui 4 pontes ou ligações de disulfetos. Juntas, essas proteínas formam a lamela, que cobre as bolhas de ar no merengue. Ao bater a clara, as proteínas inicialmente globulares perdem sua forma original. Ocorre então uma desnaturação. As proteínas se abrem, disponibilizando vários grupos químicos que podem reagir ou interagir com outras substâncias. Dentro dos grupos, destaca o grupo sulfidrila, que pode reagir entre si, formando a ligação ou ponte de sulfeto, unindo as proteínas e formando uma estrutura em rede, ou seja, a lamela. Se comparamos as espumas formadas por água e ar com espumas formadas com clara e ar, observamos uma grande diferença de estabilidade da espuma. Isto devido à presença das proteínas que formam a lamela e protegem o ar, evitando sua difusão. Todavia, a estabilidade da espuma de clara e ar pode ser aumentada adicionando açúcar. O açúcar dissolve na água e, quando atinge a lamela, forma um complexo proteína, água, açúcar, atuando como âncora para as bolhas, impedindo que se juntem e escapem. Isto ocorre porque o açúcar aumenta a viscosidade da mistura, pela interação com a água. O açúcar é considerado então como um estabilizante. Os agentes estabilizantes são substâncias adicionadas às espumas para aumentar a sua estabilidade cinética. No merengue, além do açúcar, utiliza-se como estabilizantes alguns sais, como o próprio sal de cozinha ou bitartrato, e também ácidos como suco de limão. Para conferir o comportamento da espuma sem estabilizante e utilizando açúcar, foi realizado o primeiro experimento. Os materiais e ingredientes utilizados são apresentados a seguir. Foram batidas 100 gramas de clara de ovo, por um período de 5 minutos, tempo em que se atingiu o ponto de clara em neve. A espuma foi dividida em 2 recipientes. Em um recipiente foi adicionado 1 colher de açúcar.
A espuma contendo o açúcar demonstrou maior estabilidade. A outra espuma, com o tempo, começou a juntar as bolhas de ar e posteriormente ocorreu a difusão. Isto devido à pouca resistência das lamelas formadas nesta espuma. Para o segundo experimento foi comparado a textura da espuma e a estabilidade das mesmas, utilizando outros estabilizadores. As claras foram montadas em neve novamente e foram divididas em 4 recipientes. Comparando texturas do merengue úmido, pode ser observado que o sal ajudou a formar espuma mais volumosa. O limão produziu a espuma com maior brilho e o açúcar com maior firmeza. Avaliando a estabilidade das espumas durante o processo de cocção a 50 graus, foi observado que a espuma com sal é a menos estável que as demais, mas a estabilidade é muito maior do que a espuma simples. Isto pode ser explicado pela compensação de cargas presentes na estrutura das proteínas com as cargas do sal. Este mesmo efeito pode ter ocorrido com o limão, já que no caso de proteínas ácidas, como a ovalbumina e a lisozima, a diminuição do pH faz com que haja menos repulsão entre cargas, estabilizando a lamela. Esses dois efeitos de estabilização de cargas demonstraram contribuir menos para a estabilização da espuma do que o aumento da viscosidade que causa o açúcar. Assim, a estrutura do merengue com açúcar demonstrou mais resistência. Para um último experimento, em uma porção de espuma foi adicionados 3 estabilizadores. O resultado é apresentado em vídeo. O produto final é muito mais estético e com melhor textura. Para finalizar, eu dou algumas dicas para que seus merengues nunca mais falhem. Primeiramente, as claras devem estar à temperatura ambiente para a melhor desnaturação das proteínas. Bater as claras com uma pitada de sal até o ponto da clara em neve. Adicionar o dobro de açúcar aos poucos, em forma de chuva, para que seja incorporado em toda a mistura. Adicionar também umas gotas de limão. Seguindo todas essas dicas, a espuma formada será muito estável. Isso é tudo por hoje e espero vocês no próximo capítulo. Tchau!